O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, amados irmãos, rezemos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Povo santo, amado, bendito, eleito de Deus, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nós ouvimos na primeira leitura do Apocalipse, a palavra de Deus entra nos nossos lábios, doce como mel, aliás, mais doce do que o mel. Mas quando nós deglutimos, quando nós comemos e engolimos, ela vai se tornar amarga. Mas por que a palavra de Deus vai se tornar amarga para nós? Se a palavra de Deus nos ensina, se a palavra de Deus nos instrui, nos conduz, por que isto? É porque quando a gente assume a vivência, a gente primeiro, e na teologia, a gente fala que a teologia, a palavra de Deus a gente tem que escutar e deixar ela entrar, cair no coração. E aí o Apocalipse fala da boca e do estômago, não é? No paladar, ela se torna amarga. Quando a gente ouve a palavra de Deus, então a gente ouve e ela tem que entrar, descer e cair no nosso coração, para que a gente possa vivenciá-la e vivê-la no dia a dia. É como se a gente estivesse ouvindo e aqui na boca, a palavra entra no ouvido suave e depois na boca, como diz o Apocalipse, como mel, e depois ela vai descer no coração, depois ela vai descer para o estômago. O que corresponde isso? Que a gente precisa praticar a palavra de Deus, não é? Só que, amados irmãos, nós não podemos só ficar mastigando a palavra de Deus, a gente precisa de vivê-la e praticá-la. E quando a gente praticar a palavra de Deus realmente com a verdade, naquilo que ela nos instrui e nos ensina, nós talvez podemos causar impacto, entre aspas, na vida das pessoas. E aí vamos trazer de sabor, porque tem muita gente por aí afora que não está querendo viver a palavra de Deus na sua vida. E então nós que vamos estar querendo viver a palavra de Deus, que degustamos, mastigamos e engolimos e queremos viver, vamos causar alguma coisa no coração das pessoas. E isso vai trazer dissabor, com certeza. Pode trazer perseguição, pode trazer crítica e tantas outras coisas. Por isso que ela vai se tornar amarga, porque parece que para nós a gente está fazendo uma coisa boa, sim, vivenciando a palavra de Deus, mas parece que as coisas estão vindo ao contrário contra nós. Mas não é porque nós estamos errados, não. É porque há pessoas que não querem vivenciar a palavra de Deus na sua vida. Nós ouvimos um dos evangelhos agora nessa semana, o patrão que foi receber a coroa do reinado, e pessoas que estavam ali perto dele mandaram uma comitiva atrás, querendo dizer: nós não queremos que ele reine sobre nós. E muitas vezes tem muita gente por aí
que também está dizendo a mesma coisa. Não quero que Deus reine sobre mim, não quero vivenciar a palavra de Deus. E com certeza, nós que estamos querendo vivenciá-la, vamos causar dissabor. E ela vai nos causar também perseguição e de outras situações que podem nos constranger. Então ela vai se tornar amarga aqui, não porque nós queremos, mas porque nós vamos praticá-la, vivê-la, né? E como testemunho podemos causar na vida das pessoas o que elas não querem, porque quando a gente vive a verdade, a mentira vai ficar em aspas, porque você vai, com a sua vida, vai demonstrar a verdade. E a pessoa que não está vivendo a verdade, ela vai olhar para você e vai te criticar. E no caso de Jesus, perseguiram, porque Jesus chegou no templo e quis limpar, porque estava fazendo no templo. O templo naquela época de Jesus era o ponto central da fé daquele povo, era o lugar mais importante, a presença de Deus. E Jesus percebeu que estavam fazendo coisas erradas dentro do templo, não é? E depois que Jesus expulsou os vendilhões, o que no finalzinho nós ouvimos? Os notáveis, aqueles poderosos, os que estavam lá ganhando dinheiro e fazendo aquelas coisas, queriam fazer coisas, preparar coisas para matar Jesus. O Senhor vivendo a verdade, pregando o que Ele veio fazer, e aí causou dissabor na vida das pessoas, porque Ele pediu a verdade, e na vida do próprio Cristo Jesus, porque sabemos que depois Ele morreu pregado na cruz, não é? Porque viveu a verdade, porque falou a verdade, e isso pode acontecer. Talvez não vamos viver, não seremos crucificados na cruz, mas vamos ser crucificados com palavras, com ações e tantas outras coisas, não é? Assim, fisicamente crucificado como Cristo, não, mas seremos crucificados da maneira que a gente sempre entende quando as pessoas nos crucificam com palavras, ou com perseguições, ou com tantas outras coisas. Mas nós não podemos parar, irmãos. Nós devemos continuar. Santa Rita de Cássia viveu esse dissabor porque quis viver a verdade. Quem é devota de Santa Rita já sabe o que ela viveu, não é? Sim ou não? Viveu muitas alegrias? Não. Viveu contrariedades. Então, a vivência da vontade dela, da verdade, causou dissabor. Mas nem por isso ela desanimou, não é? E o que aconteceu com Santa Cecília? Viveu um grande dissabor, porque ela, quando criança, se consagrou a Deus, se consagrou a sua virgindade para o Senhor, e depois quiseram fazer com que ela casasse. E no dia do casamento, após as núpcias, ela falou para o esposo que ela tinha sido consagrada a Deus, que eles não podiam ter um relacionamento. E o esposo dela aceitou e se converteu também. E acabou ele e o irmão dele sendo mortos por causa disso, e depois ela presa e acabou condenada também. Por fazer o quê? Viver as coisas que pediam para ela viver? Não, porque estava querendo viver as coisas que o Senhor pediu para ela viver na sua vida. Causou dissabor na vida dela, mas mostrou para muitos aí que estavam no caminho errado. E morreu martirizada, não é? Então foi perseguida, não é? Deve ter sido caluniada, deve ter feito um tanto de coisa com essa mulher. Mas ela não parou nisso, porque foi perseverante. E aí, aqui entra também, nós podemos estar pensando, Jesus, Ele limpou o templo aquele dia, não foi? Tirou os vendilhões, porque estavam fazendo coisas erradas, estavam fazendo comércio, a casa do Senhor. A casa de Deus é casa de oração. Temos o nosso templo aqui de pedra? Temos também, não é? Rezamos nele, queremos deixar também, encontrar Deus no templo, e encontramos. Mas nós queremos também dizer que nós também somos templos vivos do Senhor, não só o templo da pedra. O Senhor está vivo no sacrário, está no meio de nós, mas cada um de nós aqui é templo vivo do Senhor. E o Senhor hoje
também quer fazer essa limpeza no seu coração. Porque nós temos o lugar central do nosso templo, que é o altar. Daqui emana a graça maior, que é o Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que nos alimenta, da qual está lá no sacrário, que vem daqui do altar, que é o lugar central. E o lugar central do templo da sua vida é o seu coração. E o seu coração precisa estar limpo, o seu coração precisa estar livre das maldades, dos pecados. E se vocês têm vivido dessa maneira na sua vida, aproveita hoje, porque hoje o Senhor também quer fazer no seu coração a limpeza que Ele fez naquele templo, aquele dia. Quer arrancar o pecado. Porque, com certeza, Santa Cecília, Santa Rita de Cássia, deixaram o seu coração livre. O templo da sua vida, o centro do seu templo, o seu coração limpo, livre, para o Senhor reinar. E é assim que o Senhor também quer fazer com o coração de cada um de nós, quer limpar, para que Ele seja o Rei, para que Ele reine. E a gente precisa deixar. Se a gente deixar o Senhor fazer isso, essa limpeza, porque aquele dia, quando o Senhor saiu, pegou o chicote e saiu ali limpando, com certeza saiu gritando muita gente, né, saindo correndo, muita gente dizendo coisas ruins contra o Senhor Jesus. Talvez no seu coração, para o Senhor fazer essa limpeza também, vai trazer alguma coisa ruim, talvez um amargor, talvez uma dor, pode sim, mas o mais importante é que ele saia, a dor ou o amargor, depois vai sair, porque o seu coração vai ficar livre, limpo para o Senhor, para aí você também meditar na palavra do Senhor, deixar você degustar e ela descer, mesmo que ela tornar um amargor do seu testemunho, você seja perseverante, porque o seu coração está limpo para receber o Rei dos Reis, para deixar o Rei dos Reis reinar na sua vida, no seu coração, como Santa Rita de Cássia, como Santa Cecília, que nós celebramos hoje, e como tantos santos que se deixaram limpar no coração, o templo do seu ser, o centro da sua vida, e o Senhor reinar. Santa Rita de Cássia, interceda, nos ajude, para que nós possamos também deixar o Senhor limpar o centro da nossa vida, o centro do nosso ser, nosso coração, e Ele reinar para sempre, e nós nunca mais termos dúvidas ou situações que vão nos fazer deixar de seguir o nosso Mestre Senhor, mesmo com as perseguições, com as tribulações, com tantas outras coisas que por deixar o Senhor reinar possa vir a acontecer. Não é? Que Santa Rita e Santa Cecília nos ajude e nos alcance essas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus